Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Oeste. Esse é o podcast do Jornal do Oeste e eu sou Joana Magna Bosco, jornalista, e aqui no nosso Conversa Oeste nós sempre compartilhamos conteúdo sobre segurança pública, educação, saúde, enfim, vários conteúdos bem interessantes aqui de Toledo e região. E hoje aqui comigo está a artista e advogada Larissa Salgado. Lari, seja bem-vinda, é um prazer enorme. Obrigada. É um prazer enorme receber você. É uma artista que eu admiro muito, já acompanho tem um tempo. E aí nós vamos comentar um pouquinho, mas antes eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é a Larissa? Sou a Larissa Salgado, uma escorpiana de 32 anos, natural do Mato Grosso do Sul e que, por acaso, na época da pandemia, veio parar aqui em Toledo e que começou uma carreira artística paralela com a advocacia e tenho trabalhado com isso desde 2020 e 2021. A Larissa, ela tem uma forma bem característica de desenvolver a sua arte, particularmente a forma como eu vejo, né? E aí, vocês podem ver aqui na tela, tem pessoas que vão acompanhar pelo Spotify, outras pelo YouTube, outras pelo Facebook, mas quem está acompanhando aí no formato de vídeo vai ver um pouquinho das suas artes. Elas são feitas com algumas, né, que são feitas num papel, elas são feitas em nanquim, em aquarela e também com café. O café é uma novidade aí que você trouxe também. Como que foi fazer essa mistura, assim, essa composição com esses elementos? Eu acho que o que proporcionou que eu chegasse nesse resultado com o café foi o fato de que eu não tenho uma formação artística. E por não ter uma formação artística, por ser autodidata, basicamente nisso, eu acabo que eu não tenho aquelas amarras, aquele método, aquela coisa exata. Então eu sempre me senti muito livre para experienciar, experimentar todas as ideias que eu já pintei com açafrão, com café, com beterraba, com várias coisas. E aí eu fui experimentando e um dia eu vi uma referência na internet, testei e postei no Instagram, né, na época de pandemia ainda, e a galera achou o máximo e eu me apeguei e hoje é o que eu mais trabalho. O café é o que eu tenho mais saída, assim, do meu trabalho, o que eu mais gosto de usar para me expressar. Mas eu também trabalho com aquarela, né, que eu faço uma mistura, por exemplo, nessa arte tem café, aquarela e o nanquim, e também acrílica e óleo. E qualquer outra tinta que der na minha mão, eu acho que eu vou inventar alguma coisa. Uma coisa bem legal, assim, que eu já vi nos seus vídeos, seus reels, enfim, é que você pega o café e meio que derrama propositalmente sem uma forma definida, às Sim. vezes, né? E aí, como que é essa fluidez? Porque, às vezes, tem que se adaptar ao formato que vem dali, de forma bem orgânica, né? Como que é para você, às vezes, Entender, compreender ali, né? Exatamente. Olha, quando eu começo uma arte, dificilmente, a não ser as encomendas, né, eu tenho uma coisa pré-estabelecida. Então, eu acho que isso faz até parte do meu estilo de começar um desenho, começar a derramar um pouco de café e interpretando aquilo e deixando com que o meu cérebro faça ligações, interpretações a respeito do desenho, sabe? Eu acho que isso também proporciona um diferencial no meu trabalho, essa fluidez, porque realmente eu não tenho uma coisa pré-estabelecida que eu sinto que é algo que amarra muitos outros artistas, sabe? Nesse sentido de você ficar apegado ao método e deixar de lado a expressão e a fluidez da arte. Uma outra coisa que eu acho bem legal na tua história também, tu começou lá de criança, sua mãe te ensinou a desenhar uma menininha Sim. de cabelo enrolado, lembro bem dessa história. E aí depois, quando você era adolescente, ficava lá no quarto trancada também, pintando, época, desenhando, né? naquela época. E foi desenvolvendo realmente um talento. Aí, quando chegou aquela época de pandemia que você comentou, as pessoas começaram a encomendar desenhos de gatinhos, Sim, de bichinhos, foi. e aí foi um pontapé inicial, né? Foi. E eram colegas de trabalho, inclusive, que Colegas de faziam essas trabalho, lá no escritório em solicitações. Cascavel. Exatamente. E aí, como que foi para você essa transição do antes da Larissa, que era advogada, para então se tornar a Larissa artista? Quando eu comecei na arte, não foi algo de propósito. Até já contei no meu Instagram que trabalhar com arte nunca foi algo que eu almejei. Nunca nem existiu na minha cabeça. Artista? Como assim você é artista? Eu sou de uma cidade muito pequena, né? E aí, quando chegou a pandemia, eu já pintei a minha vida inteira, né? Com a minha mãe, minha avó pintava pano de prato também. Quando chegou a pandemia, eu comprei algumas tintas e por estar com ócio, né? A gente não podia sair. Eu comecei a pintar e compartilhar nas redes sociais, que estava bem, bem forte, né? As redes sociais por conta do isolamento social. E aí as pessoas realmente começaram a gostar e a pedir. E eu nem entendia muito isso. Nem entendia que eu poderia transformar isso numa ocupação, numa forma de sustento, sabe? Então, eu acho que a arte ela foi me dando a escada. Como se fosse uma escada, assim. Ela
colocava a escada e eu pisava. Não foi algo que eu fui buscando, sabe? Então foi bem complexo no começo compreender como que eu ia conciliar a advocacia, o que era ser artista, né? Entender isso como uma forma de trabalho, uma ocupação de fato, porque hoje eu entendo que a arte é um trabalho de fato, é algo que te demanda muito tempo, muito esforço, justamente porque a gente está num país em que as pessoas não têm essa cultura de consumir tanta arte, assim, né? De valorizar de fato o artista. Então foi bem complexo, bem desafiador. Até para que eu pudesse me entender enquanto artista mesmo, me respeitar e achar, inclusive, que eu podia cobrar um valor justo, um valor digno que valorizasse o meu trabalho. Foi bem desafiador. Inclusive, para que você se reconhecesse enquanto artista, também foi um processo, né? Muito. E como que foi para você esse processo de, nossa, agora eu sou artista? Eu acho que demandou muito tempo. E eu me compreender como uma artista de fato, que eu tenho uma expressão, é uma coisa que lá no começo eu só encarei e fui levando conforme acontecia, mas eu tenho reconhecido isso de fato nos últimos 2 anos que eu estou trabalhando com isso. Porque realmente parece que não é trabalho, né? Tanto que quando eu era pequena e eu queria estudar moda, desenho, alguma coisa, o meu pai falou, você vai morrer de fome. Porque não é visto como algo que vai te render um dinheiro que vai te sustentar, né? Então, eu, vindo de uma família tradicional, de uma formação tradicional do direito, para eu compreender que aquilo ali, trabalhar com internet, fazer conteúdo, trabalhava em casa também, né? Que aquilo ali era um trabalho, sempre foi muito desafiador. Mas hoje eu tenho a dimensão do quanto isso demanda trabalho e a partir da valorização das outras pessoas, né, de convites como o seu, por exemplo, que quer ouvir o que eu tenho para falar sobre a minha arte, isso foi reforçando a ideia de que o que eu faço tem uma relevância e pode transformar pessoas. Ai, perdão! Pode... Acontece, tranquilo. Foi bem complexo, mas hoje eu consigo realmente me ver como uma artista e ter um respeito por isso, sabe? E aí, eu imagino a sensação, gostaria de saber qual que é a sensação que você tem quando tem aquela tela em branco, aquele papel em branco, e de repente você faz todo o trabalho, se dedica e vê o resultado pronto e depois tem o feedback das pessoas. Às vezes até se surpreendendo com a interpretação, porque às vezes você pode ter um entendimento, uma interpretação, e a pessoa ter uma interpretação também totalmente diferente, né? Tem um fenômeno chamado a morte do artista, que a narrativa dele é no seguinte sentido. O artista faz a arte, e aí a arte se choca com a pessoa que está visualizando a arte, por exemplo, você. A partir do momento que a minha arte se choca com a sua concepção de mundo, o artista morre, já não interessa mais o que eu queria dizer com aquela arte. E eu sempre tive essa premissa no meu trabalho de fazer arte para que as pessoas pudessem tirar algo daquilo ali. Tanto que eu trabalhando nesse formato livre, no sentido de que eu começo uma arte, eu não tenho uma mensagem pré-estabelecida, às vezes nem eu sabia, hoje eu olho para algumas artes que eu fiz antigamente e só hoje eu entendo o que eu estava sentindo naquela época, porque naquele momento eu só estava fazendo algo que de fato era genuíno, era do meu coração, era o que os meus olhos interpretavam que ia ficar bonito. Então é bem interessante esse processo de você pegar um papel em branco e proporcionar que ele tome o formato, o caminho que a arte vai te dar ali no momento e depois cruzar com o interlocutor, né, a pessoa que vai visualizar a arte, e aí a pessoa tirar uma outra mensagem, uma coisa que eu jamais nem imaginei que poderia transformar dentro daquela pessoa. Inclusive, você é bem provocativa nesse sentido. Sim. No Instagram, né? Você, às vezes, coloca a sua arte e aí pergunta para as pessoas aí qual que é a sua interpretação, como que é para você também estar aberta, porque eu imagino que não são todos os artistas que abrem, que provocam dessa forma, assim como você provoca. Como que é para você receber esses feedbacks? Sim, sempre quando eu me proponho a falar alguma coisa na internet, eu nunca gosto de me colocar no sentido de, o que eu estou dizendo é uma verdade, eu acho isso e ponto. Eu sempre gosto dessa troca em que eu estou compartilhando uma mensagem, não na posição de estou te ensinando algo, mas a gente está trocando algo. Então, quando eu faço um desenho e eu disponibilizo ele para que outras pessoas analisem e falem para mim o que elas entendem, é uma forma que eu posso olhar para mim também, uma forma espelhada. A pessoa
fala sobre o que ela entendeu e aquilo, de alguma forma, vai fazer com que eu olhe para mim também. O porquê eu fiz aquilo, por que eu usei aquela cor, por que aquela cor causa tal sentimento, né, e nas outras pessoas. Então, é um processo de autoconhecimento mútuo, em que eu compartilho o meu trabalho com as pessoas e a gente colabora e chega num denominador a respeito da nossa compreensão, autocompreensão, né? E a figura feminina, né? Mulheres são muito retratadas nas suas obras. E às vezes até de uma maneira assim que são corpos reais que você Sim. retrata, né? Então a gente e muitas vezes despidos. Então como que você vê essa percepção que as pessoas podem ter, a mensagem que você gostaria de deixar, né? Com essas pinturas, já que ainda é uma maneira que as pessoas se veem de uma maneira insegura também, né? Com o seu próprio corpo. Como que você vê essa questão? Sim, eu acho que, inclusive, essa narrativa de expor corpos reais, né, fora do padrão, inclusive, é uma missão do meu trabalho, né, normalizar os corpos reais. Quando eu desenho, geralmente, uma mulher, muitas das vezes elas não têm, com exceção dessa, exatamente, que está passando agora, mas eu não costumo colocar os olhos, não costumo colocar tantas características, né, principalmente quando eu faço com café, justamente porque eu não gosto de especificar que aquilo ali é uma mulher tal. Aquilo ali é uma figura de um ser humano e ele está representado por uma mulher justamente porque eu acho que nós somos seres lindos, com curvas, e acho a mulher um ser muito bonito. Mas a minha intenção, de fato, é representar um ser humano, uma mulher. Para que não soe aquela coisa, essa mulher é uma japonesa, essa mulher é uma... tem o cabelo preto, ela tem o cabelo claro. A intenção não é essa. A intenção é que a pessoa olhe de uma forma que ela possa se identificar e que ela possa se sentir dentro daquela imagem, né? Que geralmente possuem uma narrativa mais cotidiana, de pausa, de mulheres descansando e refletindo. Então, a minha intenção é fazer com que essas mulheres que cruzam com a minha arte, elas se sintam representadas. Então, eu não costumo colocar tantas características pessoais por isso, sabe? Inclusive, a pausa e o café, você reforça bastante, né? Sim. Esses dois elementos, a mensagem também, né? Nessas imagens. E como que é para você essa importância da pausa? É muito importante, porém é uma coisa muito desafiadora para mim. Eu sou uma pessoa que me ocupo muito, gosto de muitas coisas, né? Tenho o meu jiu-jitsu, tenho a arte, tenho a advocacia e tenho muitas outras coisas que eu gostaria de fazer, fora o trabalho. E como a gente está numa narrativa, principalmente que ela decorre da internet, dessa exposição a muito conteúdo, né? A vida muito acelerada e tudo acaba sendo monetizado. Até o descanso que as pessoas fazem um vídeo, um Reels na internet, ele está, de alguma forma, sendo monetizado, ele está sendo romantizado, sabe? Então, a gente, com tanta exposição a um cotidiano tão corrido, a tanto conteúdo, eu acho que é sempre importante ter alguém para reforçar a ideia de que a gente precisa se desconectar um pouco disso, a gente precisa olhar para dentro, porque senão a gente acaba perdendo a nossa personalidade, se misturando com trabalho, com o que é a internet, e perdendo a nossa essência enquanto ser humano. Então, a minha arte, principalmente as que são feitas com café e essas que têm uma narrativa da pausa, do cotidiano, ela tem essa finalidade de provocar as pessoas a refletirem sobre isso, sobre a pausa. No ano passado, eu participei de um consórcio que você fez. Sim. E ficou uma arte tão linda, assim, que é uma máquina de escrever, e do lado tem um girassol, que fala muito sobre mim, né? E é isso que é legal também, que você busca entender a pessoa muito além do que ela realmente é, essa captação da essência para desenvolver uma arte que seja autoral e que também seja encomendada, né? Uhum. Então, como que é esse olhar para a pessoa além de quem ela é, de fato? Eu acho que hoje as pessoas costumam se olhar segundo títulos. Por exemplo, a pessoa é uma advogada, a pessoa ela é uma esposa, mas quando a gente tira tudo isso, sobra um ser humano na sua pura essência. Então, quando eu vou fazer uma encomenda, eu faço uma análise, eu converso com a pessoa, eu pergunto o que ela quer transmitir com aquilo, o porquê que ela está buscando aquilo, para que eu chegue no melhor resultado possível em relação à encomenda, para que não fique aquela coisa engessada. Eu vou fazer uma mulher que ela parece uma advogada, por exemplo, e ela está ali trabalhando. Não, eu quero que ela se sinta representada essencialmente sobre o ser humano que ela é de fato, e não necessariamente sobre as
as características sociais que são colocadas nela, como formação, enfim. Você tem feito consórcio ainda, Lari? Sim, todo ano eu faço, justamente para proporcionar que todas as pessoas tenham acesso ao meu trabalho. Eu sei que a arte não é a comprar arte, de fato, né? Adquirir, pagar por arte não é uma primeira necessidade. Existem pessoas que podem pagar, mas também existem pessoas que estão ali, que me acompanham bastante e que preferem pagar de uma forma mais confortável. Então, eu sempre, todo ano, eu abro consórcio no final do ano, que aí as pessoas pagam parceladinho, e aí, quando são sorteadas, a gente compõe uma arte autoral. Ela pode, inclusive, escolher algo que eu já tenha disponível. Eu adoro. Para mim foi super especial participar do consórcio, assim, e ficar naquela ansiedade para ser sorteada, dá uma ansiedade. Sim. E é uma forma que você também tem de enxergar a arte como ela deve ser acessível para as pessoas, Sim. sem distinção, né? Justamente. E nos quadros também você procura dar esse viés, né? Porque que nem esse aqui, esse quadro, né? Esse quadro, o anterior, né, ele está numa clínica médica de dermatologia. Aquele ali foi para doutora Andretta. Na verdade, são irmãs médicas, né? E aí uma irmã encomendou para que eu fizesse um estudo, analisasse a irmã dela que abriu um consultório novo e ela desse de presente para o consultório. Que legal. Presentear com arte também é algo muito especial, muito né? especial. As pessoas acabam esquecendo disso, se voltam para coisas muito materiais, né? E a arte, ela comunica. Quando você dá uma arte para alguém, significa que você pensou naquela pessoa. Significa que você analisou características dela e você compreendeu que tal arte ia conversar com o que ela é, essencialmente como ser humano, né? E acaba sendo algo tão personalizado, né? Tão especial. Sim. Que receber uma arte eu acho que é inesquecível, assim, é marcante, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não tenho essa experiência, porque o artista, ele costuma fazer arte para as outras pessoas, mas receber arte acaba que não acontece. Eu imagino que seja muito legal. Imagina! Alguém faça uma arte para mim. E aí você também fez, que nem eu comentei antes, fez aquela transição, né, do direito para se tornar artista. E agora também está retomando a área do direito, né? Sim. Aí junto com a sua irmã, Letícia, né? Letícia Oliveira. E aí, como que tá para você esse movimento de retornar para a advocacia? Quando a Letícia começou a fazer faculdade de Direito, eu não sei se eu já tinha me formado, estava no começo da formação ou se estava me formando, e a gente sempre teve um combinado que a gente ia advogar juntas. Mas aí aconteceu a coisa da arte, eu quis pausar um pouco com a advocacia para entender aquilo, né? Porque foi muito novo para mim, como eu disse, não foi algo planejado, não foi nunca algo que eu almejei, então só aconteceu, eu tive que interpretar aquela situação, entender, e aí eu pausei a advocacia. Mas aí a Letícia veio para cá, para Toledo, tá advogando, né? E aí ela ficava, Lari, volta a advogar comigo, a gente sempre combinou, você sempre foi tão boa nisso. De fato, né? Eu advoguei por 7 anos na esfera criminal no Mato Grosso do Sul. Também trabalhei um período como assessora jurídica de prefeito, trabalhei em escritório em Cascavel. E realmente é um tempo investido muito considerável, né, para além da faculdade, então são anos, e com a vinda da Letícia aqui para Toledo foi realmente um chamado, porque ali no Instagram, eu acho que antes de ser artista, eu sou uma pessoa que gosta de se comunicar, eu me entendo como uma comunicadora também, e a arte, ela é uma forma de comunicação também com o público, né? E ali no Instagram eu sempre falei sobre direito, principalmente na época de eleição, né, de uma forma bem sem tomar lados, eu busquei esclarecer apontamentos importantes para as pessoas compreenderem coisas. E aí eu sempre falo alguma coisa sobre violência doméstica, coisas que estão mais correlacionadas com a pauta das mulheres. E aí, juntando a vinda da Letícia para cá, com o fato de eu sempre falar de direito ali no Instagram, me deu essa vontade de retomar. E hoje eu entendo a advocacia de uma forma diferente, né, da época que eu advogava antes, principalmente passando por esse período da arte, que me deu muito repertório sobre mim mesma, sabe? Sobre quem eu sou, o que eu posso fazer, qual a minha missão, como eu posso ajudar as pessoas. E aí eu decidi, nesse ano de 2025, retomar a advocacia em conjunto com a minha irmã Letícia Oliveira. E aí, você comentou agora sobre atender as demandas do público feminino também, né? Sim. Que o seu público, como você comentou comigo em off, que é 90%, formado por 90% de mulheres, né? E aí sempre tem essas questões de separação, enfim, um pouquinho nesse sentido, Sim. né?
E eu acho legal convidar também as pessoas para seguirem você no Instagram, porque nos stories você sempre está compartilhando informações relevantes de quais são os direitos, né? Como que Aham. pode agir diante dessas situações, né? Acho que ia ser legal você comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito interessante o fato de ali no meu Instagram eu ter mulheres de vários segmentos e de várias idades. E eu sempre busco ter uma comunicação que ela seja acessível e para todos esses públicos, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma seguidora ali que ela não tem tanta compreensão que ela pode estar passando por uma situação de violência doméstica patrimonial. Por exemplo, que o marido dela, ela não tem consciência nenhuma sobre o patrimônio do casal. Isso é um formato de violência patrimonial. Se eventualmente acontece alguma coisa, ela fica completamente desamparada. Então, quando eu me proponho a falar sobre o direito ali nos meus stories, eu sempre busco não só vender uma advocacia, mas trazer um esclarecimento para que essas mulheres de vários segmentos, mulheres que são médicas, mulheres que são do lar, de vários segmentos, para que elas tenham uma compreensão a respeito dos seus direitos e garantias enquanto mulher. Então, eu convido vocês a seguirem o meu Instagram, @LarissaSalgadoArt. Ali você vai encontrar um pouquinho de tudo, de arte. Eu estou aqui tentando fazer esse contrapeso, né? De arte e advocacia. E para que vocês possam aprender um pouco sobre seus direitos, é sempre muito importante para se posicionar socialmente, né? E como que você vê que na sua comunicação a arte se comunica com o direito? Eu acho que falando sobre o ser feminino, principalmente quando a gente fala do quinto país que mais mata mulheres, é um país que realmente ele conta com muita violência doméstica, com uma desigualdade entre homens e mulheres, eu acho que eu consigo linkar esse gancho, aproveitar desse público feminino que está ali no meu Instagram, para que, de uma forma coerente, uma forma fundamentada, né, pelo direito, eu consiga ensinar algumas coisas sobre os direitos dessas mulheres. Então, eu acho que eu me sinto bem confortável em fazer isso. Essa sua sensibilidade, esse olhar feminino, ele também abrange outras esferas, né? Um exemplo deles é o Mundo de Ana, Uhum. que eu acho muito, como que eu posso dizer? Não seria emotiva a palavra certa, mas com aquela fineza da alma, entende o que eu quero dizer? Assim, para retratar o que você pensa, uma sensibilidade, essa seria a Sim. palavra, uma alta sensibilidade, né? Comenta um pouquinho também, então, sobre o Mundo de Ana. Meu Mundo de Ana nasceu da ideia simples de eu poder fazer uma arte simplesmente tô fazendo um rabisquinho aqui e vou inventar uma mensagem, porque ali no Instagram, o principal que eu tenho artista no Brasil, ele precisa encarar a arte como um trabalho, de fato. Então, você precisa ter estratégias, você precisa colocar o seu conteúdo de uma forma estratégica para que as pessoas consigam ter acesso. E eu sentia falta desse lugar de poder simplesmente fazer uma arte e só não pensar em nada, sabe? Aí eu criei o Insta chamado Meu Mundo de Ana. A palavra meu indica que é muito sobre mim. A Ana é uma personagem que ela é adolescente e eu falo sobre ela de uma forma muito intimista, linkando a minha criança interior com a minha adulta que é hoje, e aí eu sinto uma liberdade muito grande. Aí o que acontece? Quando eu fiz a Ana, eu senti a conexão de muitas pessoas em relação às mensagens que eu, né, e a Ana, a gente postava ali no Instagram, e acabou que as pessoas me pediam, eu quero uma caneca da Ana, eu quero uma camiseta da Ana, e aí ela também foi tomando uma proporção que eu também não esperava. É uma frase que eu lembro que você usa, como é que é? Um pé no chão e outro... Um pé no chão e o outro não. e Acho que outro isso não. fala muito sobre as pessoas criativas que precisam equilibrar o mundo como ele é de fato. Então, eu, enquanto artista, eu me sinto com um pé no chão, nesse mundo de pagar boletos, e o outro não, nesse mundo mais imaginativo da criatividade. Então, ela caminha nesse sentido, essa frase. Um pé no chão e o outro não. Agora, eu não me lembro se é exatamente com ela que você retrata um pouquinho do caos da vida também, né? Como que é para você essa representação do caos que é a nossa vida na sua arte? Eu acho que pessoas criativas, elas enfrentam um caos diário. A minha cabeça ela está constantemente pensando em muitas coisas, muitas reflexões, tentando equilibrar o dia, a vida como ela é, tentando equilibrar ideias e equilibrar as encomendas. Então é sempre muito caótico. E a Ana foi uma forma que eu encontrei também de falar sobre esse caos. Mas na mesma medida, esse caos, toda essa confusão, são as coisas que me dão a criatividade, desde que eu consiga
tratar de uma forma importante a necessidade da pausa, né? O ócio criativo. Porque a gente vive nesse caos, mas o artista, ele precisa de um ócio, ele precisa parar um pouco, né? Ele precisa pausar. Então, equilibrando esse caos com essa pausa, eu acho que o artista chega em resultados bem legais, se ele estiver disposto a se mostrar para o mundo. E, Lari, nós estamos nos encaminhando agora para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de saber se você tem alguma consideração que gostaria de fazer, seja a respeito da área da advocacia, a respeito da sua arte, de algo que a gente não comentou ainda, que você acha que é bem relevante falar sobre o seu trabalho. Eu acho muito relevante falar com os artistas. Eu percebo que os artistas, eles são um pouco desacreditados em relação à possibilidade de trabalhar com arte. E eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato que a vida ela é como ela é, né? Tem artistas que têm a intenção, eu queria usar da minha inspiração e eu queria fazer só as coisas que enfim, eu não queria ter que vender. Eu queria só viver da minha criatividade. Eu gosto de chamar a atenção para a necessidade da gente encarar que a arte ela é um trabalho sério e que deve ser feito de uma forma séria e que é possível trabalhar com arte no Brasil se você conseguir se posicionar de uma forma séria. Vejo muitas críticas em relação à internet, ela consome um artista. De fato, eu concordo com isso, mas na mesma medida eu entendo que a internet ela é uma ferramenta muito boa para os artistas, porque se não fosse a internet, que artista, Larissa, como eu ia abrir um ateliê? Eu nem seria artista se não fosse a internet. Então, ela tem o seu lado sombra, mas ela também tem o seu lado luz. Então, eu gosto de chamar a atenção para que os artistas eles encarem a arte como um trabalho de fato. Eu não quero, não gosto de fazer conteúdo todo dia. O advogado também não gosta de fazer conteúdo, e o advogado está fazendo. O médico também não gosta de fazer conteúdo. Todo mundo tem que dançar conforme a música, porque o mundo ele é como ele é. Então, eu acho que quando o artista ele consegue encarar a vida como ela é, eu acho que talvez se torne mais possível trabalhar com arte e realmente viver disso, sabe? Eu acho bem interessante o seu posicionamento nas redes sociais enquanto artista. Vou até reforçar, @LarissaSalgadoArt, Isso. né? Para quem é artista, para quem não é artista, seguir e ver esse posicionamento que você tem. Porque você trabalha não só a parte de mostrar a arte como uma vitrine, mas mostrar um sentimento, uma sensibilidade maior, né? Tem uma comunicação afetiva, eu diria, né? Então, como que é para você essa questão de equilibrar essas diferentes comunicações, assim? Eu me sinto bem confortável fazendo isso, porque eu busco usar uma linguagem que todo mundo possa compreender. O meu público ali não é tanto artista, são mais pessoas que estão ali, seja para consumir, para comprar arte de fato, mas também para acompanhar as minhas reflexões, porque eu não acho que ser artista é só você vender uma arte. Isso aí é o que faz a gente se sustentar enquanto artista. Mas ser artista é se expressar, né? Então, eu acho que eu consigo fazer isso de uma forma bem confortável. Eu tenho até que cuidar, porque eu postaria mais coisas ainda. De tanta coisa que eu acho que, às vezes, eu tenho ideia e quero postar, e eu sempre tenho cuidado de não exagerar. Então, para mim, é sempre bem confortável e interessante ter essa troca com pessoas de vários segmentos, assim. Vamos reforçar o convite para o pessoal te seguir, então, nas redes sociais, Lari? Vamos, eu preciso olhar para a câmera. Me sigam no Instagram, @LarissaSalgadoArt. Lá eu falo sobre arte, sobre advocacia, sobre jiu-jitsu, que também é minha paixão. E estão todos convidados a me seguirem lá no Instagram e me mandar um salve lá no direct. Bacana. Lari, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Te desejo sempre sucesso na sua carreira enquanto advogada, enquanto artista. Tenho realmente uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Te desejo sucesso. Muito obrigada. E agradeço também o pessoal que nos acompanhou aí de casa, seja ouvindo no Spotify, nos acompanhando no Facebook ou no YouTube. Peço para que vocês também curtam, comentem aí para dar um alô, para saber que vocês estão assistindo, estão acompanhando, que é bem legal para a gente também ter esse feedback de vocês, para que a gente sempre possa estar cada vez mais melhorando o nosso conteúdo, com sugestões de pauta também, que é bem bacana, para que a gente possa atender a tudo aquilo que vocês esperam também e trazer sempre conteúdos bem interessantes. Agradeço sempre o Marcelo, que está ali por trás, também nos ajudando a fazer acontecer o podcast. Agradeço você aí de casa, mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio. Até breve.